Olá, bom dia! Sejam bem-vindos ao Agronacional, o programa que te leva numa jornada de descobertas pelo setor agropecuário brasileiro, mostrando histórias incríveis que acontecem no mundo rural. E você vai ver daqui a pouco. Nessa região do estado do Amapá, a maior formação florestal é a amazônica. Ela ocupa mais de 70% do estado. É possível encontrar floresta de várzea. Nesse tipo de vegetação, não há uma diversidade de plantas, pois existem pouquíssimas espécies que toleram o ritmo sazonal da inundação. O açaí é um bom exemplo disso. A temperatura muda em cada fase da produção. Acompanhe o desenvolvimento das aves. Ela chega com 32, depois do outro dia já vai para 31, depois para 30, aí dá uma estabilizada, segura. Aí tem mais alguns dias depois que a gente vem acompanhando a orientação e vem abaixando com a necessidade do desenvolvimento da ave. O sistema de gotejo para a irrigação foi a técnica escolhida na implantação da primeira área dedicada à produção de mirtilo no oeste do estado da Bahia. As 3.000 plantas cultivadas aqui recebem água e adubo de uma maneira que reduz perdas e alcança 98% de uniformidade. A propriedade do José Luiz, em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre, tem gado, soja, mas o forte mesmo é o arroz. Neste cultivo, o custo só da irrigação corresponde a 20% do total. A instalação de um projeto que gera eletricidade a partir do uso da energia solar foi a aposta para reduzir as despesas e aumentar a margem de lucro. O ambiente, ele é muito importante, né? Por quê? Porque animais que vivem num ambiente calmo, tranquilo, eles estão mais relaxados. O projeto Minha Propriedade, Meu Negócio irá auxiliar com workshops e consultorias individuais 16 famílias, produtores de frango de corte, matrizes de recria e matrizes de produção integrados da unidade Seara de Passo Fundo. Viver no sertão é um grande desafio. Produzir alimento no sertão, mais ainda. É por isso que o trabalho realizado pela Embrapa Semiárido é tão importante para o Nordeste do Brasil. De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, em 2022, o consumo per capita de ovo foi de 241 unidades. E há quem goste dele frito, mexido ou apenas quente. Olá, você está assistindo ao Agronacional e juntos nós vamos descobrir muitas novidades e acompanhar belas histórias sobre o universo agro. E começando o programa de hoje, vamos até o estado do Amapá, no arquipélago do Bailique, um conjunto de 8 ilhas localizado a 160 quilômetros da capital Macapá. Você vai ver como uma cooperativa tem investido na produção de açaí orgânico na região de forma sustentável, garantindo a preservação do meio ambiente e oferecendo boas condições para os produtores rurais. Vamos conferir! Esqueça relógios, carros e estradas. Aqui, a rotina depende exclusivamente da maré. O volume do rio Amazonas dita as regras dessa realidade. Nosso destino é o arquipélago do Bailique, um conjunto de 8 ilhas no leste do estado brasileiro do Amapá. O acesso se dá exclusivamente pelas águas do rio Amazonas. Nós saímos de Macapá por volta das 10 horas da noite. Agora são 6h40 da manhã. Já se passaram aí pelo menos 8 horas de barco para chegar no arquipélago de Bailique, que é esse arquipélago que nós estamos agora. Interessante aqui é que as ilhas elas mudam de lugar por causa da força da água. Então, se hoje ela está em determinada posição, pode ser que amanhã ou daqui a uma semana ela já esteja em outra. No trajeto, as casas e as passarelas suspensas denunciam a influência da maré na vida das pessoas. A força e o volume da água abraçam a vegetação como se ela quase sufocasse num dos espetáculos mais belos da natureza. Nessa região do estado do Amapá, a maior formação florestal é a amazônica. Ela ocupa mais de 70% do estado. É possível encontrar floresta de várzea.
Nesse tipo de vegetação, não há uma diversidade de plantas, pois existem pouquíssimas espécies que toleram o ritmo sazonal da inundação. O açaí é um bom exemplo disso. Inclusive, o fruto faz parte da história do arquipélago e da vida do Fabrício. Ele deixou o estado do Pará com o objetivo de seguir os passos dos pais, ser produtor rural. Meus pais trabalhavam com mandioca, era agricultor, né, de juntador de semente, de seringa. Aí a gente foi adquirindo esses saberes dele, né, essa cultura deles. Aí fomos vivendo da agricultura, aí da carpintaria, aí até chegar na Amazonbaia. Que é onde você produz açaí. Que é onde a gente produz açaí. No passado, a forma de produzir era diferente. A preocupação central era escoar o produto para manter a subsistência. A gente produzia, mas não tinha o hábito de manejar. A gente só colhia, açaí, colhia, acabava vendendo para o atravessador num preço baixo. O atravessador já vinha pondo o preço, né, do produto para a gente acabava aqui vendendo para ele para tirar, né, para escoar o açaí daqui da nossa região. Atualmente, o cenário é outro. O açaí aqui é nativo, sustentável e certificado, com o selo socioambiental mais conhecido do mundo e que atesta a preservação na cadeia produtiva, além de respeitar a legislação do país e os direitos dos trabalhadores. O Fabrício e outros produtores se uniram em uma cooperativa, a Amazonbaia, junção de duas palavras, Amazon, de Amazônia, e Bai, de Bailique. O Amiraldo é o presidente da cooperativa e sabe bem o que é preciso fazer para ser sustentável. Fazer com que a floresta continue em equilíbrio, que não esteja uma degradação do meio ambiente. O sustentável é preservar a fauna e a flora desse ecossistema. Esse é o sustentável, manter a floresta em pé, trazer desenvolvimento econômico e social para dentro das comunidades do território que a cooperativa atua hoje. Manejos que mudam a forma de olhar a produção e o meio ambiente. A primeira percepção que o produtor muda é a questão de um processo de educação ambiental, né? A conscientização de conservação da nossa biodiversidade. Essa percepção é muito nítida, né, dentro do ambiente que a gente trabalha. Os produtores hoje têm essa consciência de manter a nossa floresta em pé, fazer o trabalho de manejo de uma forma sustentável. O que seria essa forma sustentável, né? Fazer com que a gente possa produzir mais açaí, mas de uma forma que a gente mantenha nosso ambiente em equilíbrio. Ambiente em equilíbrio que faz parte da produção do Fabrício. Agora, o foco é manejar a árvore de forma sustentável. Agora, com a vinda da cooperativa, né, a gente faz parte hoje de produtor da cooperativa. Aí a gente produz o açaí, fornece para ela, a cooperativa, no preço justo, porque no final de tudo isso aí a gente tem a sobra ainda no final, né? Aí num preço bom. Aí a gente teve mais cuidado com a floresta, porque o nosso açaí para a cooperativa tem todo passo a passo de ser manejado, de ser cuidado, para não degradar o meio ambiente. Um belíssimo exemplo de como a produção agrícola pode ser explorada, unindo o desenvolvimento econômico, social e sustentável, mantendo a floresta em pé e melhorando as condições dos trabalhadores, né? E agora nós vamos até o aviário para conferir a importância da temperatura para garantir o bem-estar e o bom desenvolvimento das aves nas granjas. Você vai ver como a tecnologia é fundamental para os controles de água, ração, ventilação e aquecimento, contribuindo para manter uma temperatura ideal em cada fase da produção.
Antes mesmo da chegada dos pintainhos, o aviário do Eduardo já estava climatizado. Recebendo a data, certo, do alojamento, a gente vem, liga, monta os pinteiros, liga a fornalha pelo menos umas 24 horas antes, para que a gente possa dar uma temperatura no mínimo de 30 graus na cama, para o pintinho chegar e ter um conforto térmico para que ele possa beber e comer a ração. A temperatura muda em cada fase da produção. Acompanha o desenvolvimento das aves. Ela chega com 32, depois do outro dia já vai para 31, depois para 30, aí dá uma estabilizada, segura. Aí tem mais alguns dias depois que a gente vem acompanhando a orientação e vem abaixando com a necessidade do desenvolvimento da ave. E isso, quanto menor a ave, que é a idade, quanto menos, mais temperatura. Conforme vai pegando a idade, menos temperatura. Bom, as aves são animais homeotermos, né? Ela mantém uma temperatura constante corpórea, cerca de 41 graus. Elas têm uma característica, elas têm ausência de glândula sudorípara. Portanto, durante a vida delas, elas têm que trocar calor de algumas formas com o ambiente, né? Ou por condução, por convecção, pela própria respiração. Então, durante a fase de alojamento, é importante a gente trabalhar com a temperatura ambiente mais alta, em torno de 32 graus, para a gente conseguir atingir uma temperatura de cama da granja ao redor de 30 graus, para onde a ave coloca os pés na cama, né, o coxim plantar, onde ela consegue manter a temperatura corpórea na forma adequada para expressar o seu comportamento natural. Conseguir ingerir a ração na quantidade adequada, a água na quantidade adequada, para a gente conseguir explorar o máximo do potencial genético que ela nos fornece. Se sentindo à vontade com a temperatura, as aves se alimentam da forma ideal, ganhando peso mais rapidamente e aproveitando melhor os nutrientes da ração. Assim, se desenvolvem com qualidade. O acompanhamento do produtor se faz necessário porque ele tem que proporcionar esse bem-estar animal para as aves. As aves tendo todo o conforto térmico, se sentindo bem dentro do galpão, elas vão aproveitar o máximo de nutrientes da ração e vão ter o maior consumo de água, ou seja, eles vão ter um ganho de peso diário maior, né? Isso vai trazer um peso, uma idade de abate mais próxima. Isso vai transformar em benefício para a empresa, um menor consumo de ração, uma conversão alimentar mais baixa e uma produtividade maior para o parceiro produtor. Para o controle ideal da temperatura e acompanhamento clínico 24 horas, além do olhar clínico do produtor, o apoio da tecnologia é essencial para registrar informações. Sim, a gente tem um painel de controle que fica aqui a central. Através dela, ela nos orienta a temperatura quanto está mais ou a menos e a gente consegue controlar a água, ventilação, o aquecimento, a ração, é tudo pelo painel. Para o produtor, investir em uma granja tecnológica para acompanhar em detalhes o desenvolvimento das aves é um bom negócio. Promover o bem-estar dos animais gera resultado no bolso. A conversão alimentar hoje é um dos principais indicadores, que é o consumo de ração versus o peso. A mortalidade em cima das metas estabelecidas. E nisso, tendo tudo isso daí, a ambiência relacionada à temperatura desejada, conforme as orientações, estará ligado no GPD do ganho da ave, que é ganho de peso diário. Tendo tudo isso daí, com a idade do lote, com certeza ele vai ter uma remuneração no final do lote. Os avanços no manejo de aves e outros animais, como esse cuidado com a temperatura, são impressionantes. E isso resulta em uma produtividade maior para os avicultores e produtos melhores para os consumidores. Vamos agora até o interior do estado da Bahia, no município de Barreiras, para ver como a utilização de técnicas de irrigação inovadoras e sustentáveis tem ajudado os produtores rurais da região. Você vai conferir como diferentes sistemas, como o de gotejo, irrigação por microaspersão e até mesmo o aproveitamento de reservatórios de piscicultura na agricultura, têm contribuído para aumentar a produtividade com o uso eficiente da água.
O sistema de gotejo para a irrigação foi a técnica escolhida na implantação da primeira área dedicada à produção de mirtilo no oeste do estado da Bahia. As 3.000 plantas cultivadas aqui recebem água e adubo de uma maneira que reduz perdas e alcança 98% de uniformidade. O gotejo, por ele ser um dos mais eficientes na questão hídrica e na demanda hídrica e da entrega da água para a disponibilidade da planta, ele ainda tem uma questão de custo, né? Ele tem de baixo custo de implantação e o maior ganho, que é a maior eficiência que a gente tem, entregar direto à planta até a nutrição, que é o caso aqui nesse mirtilo, é feita a nutrição, que é a fertirrigação, através da água. O sistema de irrigação por microaspersão, que também tem como vantagem o controle da quantidade de água, é outra opção para a fruticultura. Nesta área de cultivo de banana, o sistema utiliza baterias, poupando o gasto com energia elétrica que muitas vezes sequer chega a regiões mais isoladas. E nesse caso em específico, a gente teve aqui uma dificuldade no plano altimétrico. A gente tem uma cota mais baixa e uma cota mais alta aqui. Então, para resolver esse problema, a gente usou a irrigação por faixa, que não necessariamente tornou a irrigação mais cara. O dono da área aposta num sistema automatizado para reduzir os custos da produção. A automação, ela te ajuda em diversos fatores, certo? De ser programado, você não molha nem a mais e nem a menos, é sempre igual. Você não tem o uso tipo de um funcionário só para estar ali fazendo esse tipo de atividade. Isso ajuda muito em despesa, custo, desperdício, tudo. O que funciona em uma área, contudo, nem sempre dá certo em outra. Os especialistas defendem que na irrigação existe um pacote tecnológico ideal para cada produtor, objetivo e cultura. Tudo vai depender da informação e dos recursos que o produtor tem disponíveis. Neste sistema de aspersão tradicional que nós estamos vendo aqui, por exemplo, é alcançado um nível de 80% de uniformidade, o que garante a alta produtividade do capim-açu. E quanto maior a criatividade para integrar os sistemas a outros manejos nas propriedades, mais sustentável pode ser um negócio do ponto de vista ambiental e econômico. E aqui a gente tem a piscicultura na propriedade do Armin. Com o reservatório da água da piscicultura, ele faz a irrigação, né? E na prática também já entra a fertirrigação, tanto química quanto da água dos peixes. E a gente tem o capiaçu que faz a alimentação dos ovinos dele. Então faz a colheita do capiaçu, dá alimentação aos ovinos e a gente tem esse resultado fantástico. Sustentabilidade é eficiência, a gente tem mais de 80% de eficiência, ou seja, de 100 gotas que caem, no mínimo 80 caem onde deveria cair. E a gente tem uma produção de qualidade, otimiza o recurso financeiro do cliente e o resultado é um retorno financeiro no final. Quando a gente usa com eficiência a água, a gente mantém nossa condição hídrica que a gente tem hoje e, quiçá, levar a mesma condição hídrica da gente para a posteridade, para frente, né? A eficiência hídrica é uma questão chave para o desenvolvimento agrícola na região nordeste do Brasil. E que legal ver a introdução de novas culturas, como o cultivo do mirtilo, também conhecido como blueberry, no oeste da Bahia. Uma fruta nutritiva e deliciosa, mas que ainda tem um custo um pouco alto no nosso país, né? E não perca no próximo bloco. A propriedade do José Luiz, em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre, tem gado, soja, mas o forte mesmo é o arroz. Neste cultivo, o custo só da irrigação corresponde a 20% do total. A instalação de um projeto que gera eletricidade a partir do uso da energia solar foi a aposta para reduzir as despesas e aumentar a margem de lucro. Agora nós vamos para o intervalo, mas é rapidinho. Fique com a gente que o Agronacional volta já. Estamos de volta com o Agronacional. E você vai ver daqui a pouco.
O projeto Minha Propriedade, Meu Negócio irá auxiliar com workshops e consultorias individuais 16 famílias, produtores de frango de corte, matrizes de recria e matrizes de produção integrados da unidade Seara de Passo Fundo. A energia solar tem sido cada vez mais utilizada no setor agropecuário. De acordo com dados da Associação de Energia Solar Fotovoltaica, em 2022, o estado do Rio Grande do Sul gerou mais de 2 milhões de megawatts dessa energia no meio rural. Vamos agora até o município de Viamão, que fica a 25 quilômetros da capital Porto Alegre, conhecer uma propriedade que está investindo na energia solar para reduzir as despesas e aumentar a lucratividade. Vamos conferir. A propriedade do José Luiz, em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre, tem gado, soja, mas o forte mesmo é o arroz. Neste cultivo, o custo só da irrigação corresponde a 20% do total. A instalação de um projeto que gera eletricidade a partir do uso da energia solar foi a aposta para reduzir as despesas e aumentar a margem de lucro. Tinha mês que pagava 40 mil, 45 por mês, agora voltou para sem a reserva que a gente tem, 20 mil, 15 mil, 25, dependendo do mês e a quantidade que puxa também de água por dia, né? O uso da energia solar é recente no Brasil. A primeira usina foi instalada há cerca de 10 anos. Mas nesse período o setor cresceu bastante e recebeu muitos investimentos. O Rio Grande do Sul está entre os 3 maiores geradores do país, com quase 11% da potência nacional, inclusive no meio rural, onde esse setor vem ganhando espaço, visando a economia de diversas atividades. A Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica aponta que no ano passado o estado gerou mais de 2 milhões de megawatts dessa energia no meio rural. Ela representa 13%, ocupando a segunda posição. A primeira é a residencial. Em 2022, o setor recebeu mais de 64 bilhões de reais em investimentos em todo o país e busca driblar novos desafios neste ano. É de fato relacionado à taxa de juros. Então, a gente vinha aí com um cenário de taxas de juros mais baratos, isso não só para o solar, né? Mas como qualquer item aí que necessite de investimento. E a taxa de juros, ela subiu relativamente com relação ao que a gente tinha até então. Mas um ponto que eu gosto sempre de deixar bem claro é a gente entender o quanto essa taxa de fato representa para esse investimento. Mas quem pretendia instalar a energia fotovoltaica foi surpreendido este ano com a taxação pelo uso da estrutura da rede. A Lei 14.300 estabelece que o valor começa em 15% e pode chegar a 90% em 2028. Mas é importante esclarecer que esse percentual não incide sobre todo o valor da conta, mas só pelo uso do chamado fio B, que é um dos componentes da tarifa. Ainda assim, o investimento pode ser interessante a longo prazo. De fato, ela deu uma aumentada no tempo de retorno dos investimentos, mas um tempo de um retorno de investimento que antes era de 5 anos, dependendo do projeto, agora está em torno de 5 anos e meio, 6 anos. Então é como se o incentivo governamental tivesse parado, tivesse deixado de ser usado, mas o negócio ainda é muito viável, é um negócio que tem franca expansão. O crescimento da energia solar no setor agro vem de uma forma exponencial. O empresário do agronegócio percebeu que é uma forma muito importante para reduzir custos, né? Além de ele ter o poder de gerar sua própria energia. O Hugo não se arrepende. Ele instalou o projeto antes da taxação e, por isso, conseguiu condições melhores que as atuais, com isenção até 2045. Dono de um engenho de arroz, o produtor tem 638 placas, com capacidade de manter em funcionamento toda a estrutura de processamento e de embalagem do produto durante 24 horas por dia. Ela compõe hoje 25% do nosso custo e a energia solar hoje disponibiliza gratuitamente isso aí para nós, onde impacta direto, né, no preço de venda do nosso produto. A gente tem uma previsão de, em 5 anos, quitar o investimento, né? Mas em 12 meses já se vê o reflexo imediato disso, né? Em 12 meses a gente já consegue zerar a conta.
O Brasil é realmente um modelo quando se trata do uso de energias limpas e a expansão da energia solar na produção rural é mais uma amostra de como a sustentabilidade e o desenvolvimento econômico caminham juntos, né? Agora vamos falar sobre a importância do cuidado que os produtores devem ter com o ambiente para garantir o bem-estar dos animais na suinocultura. Fatores como a limpeza do ambiente, a qualidade do ar e um espaço adequado contribuem para o bom desenvolvimento dos suínos, evitando doenças e aumentando a produtividade. O ambiente, ele é muito importante, né? Por quê? Porque animais que vivem num ambiente calmo, tranquilo, eles estão mais relaxados. Então, em termos de um grau de bem-estar é melhor, um ambiente limpo, qualidade do ar. Então, aí a gente fala o aspecto do ambiente, um bom ambiente, a limpeza. E aí, uma boa limpeza nessa granja, nessa creche, nessa terminação, porque um ar muito poluído, com muita amônia, né, é um ambiente que tem muitas fezes. Então, as granjas têm que estar o mais limpo possível, né, o seu ambiente, para ter uma qualidade do ar, porque a qualidade do ar também interfere, né, nas doenças respiratórias. Por exemplo, tosse, espirro tem muito a ver com a qualidade do ambiente. Se o animal é exposto a um ambiente que tem alta pressão de infecção, muito sujo, né? Uma pressão de infecção alta, muito micro-organismos, né? Porque um ambiente sujo, né? Aerossóis, né? Muita poeira. Então, a tendência dos animais adoecerem mais, porque tosse, espirro, e tudo isso acarreta na saúde e no bem-estar dos animais, né? E vai acarretar também, possivelmente, na qualidade do produto, porque esse animal pode adoecer mais, porque ele está constantemente exposto a fatores que podem desencadear infecções, a doenças respiratórias ou outros tipos de doenças, né? E isso vai interferir na imunidade, de baixar a imunidade deles e possivelmente adoecer mais, e interferindo na produtividade, nos índices, né, de conversão alimentar e também no ganho, né? Tanto no ganho de quantidade, né? Por exemplo, quanto que ele vai depositar de músculo que vai se transformar em carne, né? E também na qualidade, por exemplo, da fibra, né? Mas, de uma forma geral, a gente olha numa granja, né? Quando esses animais têm espaço para circular, para andar, para caminhar, e principalmente quando eles têm também, eles conseguem visualizar o bebedouro, o comedouro, quando eles conseguem definir o seu espaço individual para descansar, para circular, sem ficar um sobre o outro superlotado. Então, eles terem o seu espaço para exercer o seu comportamento mais próximo do natural possível, né? Isso seria uma densidade adequada, que eles consigam circular, consigam andar. E aí, principalmente, a gente tem que pensar o seguinte: quando eu tenho um ambiente superlotado, os animais não conseguem, tem muita disputa ao chegar ao comedouro, ao bebedouro. Então, a ingestão também de água, o consumo de ração, vai ter muita disputa, porque os animais vão disputar, né? Porque a fome, a sede, né? Os mesmos recursos, que é o bebedouro, o comedouro. Então, tudo isso tem que ser bem dimensionado. Antes da gente falar em carne, a gente está falando, né, que o animal tem que ter uma boa também conversão, então o acesso adequado ao comedouro, ao bebedouro, né, é muito importante. Para isso a gente tem que evitar essas disputas, né, e nessa disputa da superlotação é que um animal começa a bater no outro, começa a brigar, e aí começam as consequências de lesões, o aparecimento de hematomas, porque o problema está no ajuste ali da densidade naquela baia, né? Vale lembrar que o Brasil é o quarto maior produtor de carne suína do mundo e os cuidados com o bem-estar dos animais são essenciais para o país continuar o bom desempenho no setor. Vamos agora até Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, conhecer uma iniciativa do Sebrae em parceria com uma grande multinacional brasileira da indústria de alimentos, que visa auxiliar avicultores da região. O projeto Minha Propriedade, Meu Negócio é um programa que tem o objetivo de oferecer aos produtores rurais possibilidades de melhoria da gestão em seus negócios. Vamos conferir.
A JBS e o Sebrae investiram em conhecimento e informação. Levaram até Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, o programa Minha Propriedade, Meu Negócio. É um programa de melhoria contínua para a gestão dos negócios, que tem como objetivo disponibilizar aos produtores rurais que estão integrados à JBS um aprendizado contínuo, né? Com investimento em conhecimento e informação, como forma de buscar melhores resultados ainda na atividade que eles já exercem. Então, trazendo mais resultado para a propriedade e para a região onde eles estão inseridos. A parceria do Sebrae com a JBS, ela visa somar iniciativas para que, em conjunto, a gente possa atender o produtor integrado, levando possibilidades de melhorias na gestão da propriedade. O projeto Minha Propriedade, Meu Negócio irá auxiliar com workshops e consultorias individuais 16 famílias, produtores de frango de corte, matrizes de recria e matrizes de produção integrados da unidade Seara de Passo Fundo. E a gente ficou sabendo desse projeto através da nossa unidade aqui, né, em Trindade do Sul. E a gente achou muito interessante, principalmente pela relevância que a nossa unidade tem, né, uma das maiores plantas de abate de aves pesadas, né? E essas famílias, a gente escolheu elas conforme relevância, né? Quantidade de aves abatidas aqui na unidade de Passo Fundo. Todos eles possuem meio modal, né? Aviários climatizados. Outro fator que a gente priorizou bastante foi ter mulheres ativas na propriedade, né? Então, todos eles têm mulheres ativas na propriedade. Às vezes, ela não ajuda ali, propriamente dito, com a mão na massa, mas faz a gestão financeira da granja e tudo mais. Outro item é a sucessão familiar, que nós escolhemos também, ou já é a própria sucessão, ou tem uma possível sucessão, né, no futuro, e também expansão, né? Foram esses os principais itens que nós utilizamos para selecionar esses produtores. Nesse primeiro workshop, que foi realizado na semana passada, foi mais um conhecimento da propriedade de cada um, né? A nossa consultora veio, fez uma análise de gestão de cada propriedade, então eles utilizaram os métodos de gestão, análise de SWOT, as fraquezas, pontos fortes da propriedade, cada um entendendo o que eles eram bons, o que nem eram tanto. Então foi mais uma visão geral da propriedade. Bom, a gente está em vários agricultores ali, né? O interessante é as trocas de ideia. A gente sabe que as dúvidas que nós temos lá na nossa granja, os outros também têm. O que a gente está atrás, a melhoria, sempre entregar um produto melhor, sempre estar melhorando. Bom, é um programa novo, a gente está conhecendo ele. Hoje foi nosso, vamos dizer, primeiro encontro. Os assuntos são interessantes. Saber o que está, se eu estou fazendo a coisa certa, estou fazendo a coisa errada, lá nos meus aviários, lá no nosso dia a dia, aonde eu posso melhorar, porque a gente sempre está à procura da melhor. Oportunidade de desenvolvimento com estratégia. Nós pensamos em construir um programa para os integrados da JBS. A gente pensou em trabalhar pilares que venham a somar com o planejamento do negócio rural, né? Então, o primeiro pilar, olhando o planejamento, né? Então, definindo aí uma visão de futuro para esse negócio, né? Fazer um planejamento para essa visão de futuro, trabalhar o elas no agro, então o papel da mulher dentro da propriedade, né? E o seu papel também frente aos desafios e às atividades que tem dentro da propriedade no dia a dia, né? Então, trabalhando o papel da mulher. A gestão financeira, né, é extremamente vital para qualquer negócio, não seria diferente do negócio rural. Então, ter estratégias de melhorar o desempenho financeiro da propriedade, né, considerando aí as questões do custo, né, de um fluxo financeiro, de um planejamento financeiro. Também, um outro pilar muito importante é a sustentabilidade no agronegócio, então trazer esses conceitos, né, trazer essa compreensão e também como que se aplica, né, esses conceitos de sustentabilidade no agro e muito importante também a sucessão familiar.
Então, é uma temática que vem aí com gerações diferentes, mas pensando na continuidade desse negócio. O formato que foi estabelecido são 7 workshops, que são os encontros em grupo, onde a consultora passa por todas essas temáticas, abordando o grupo, e depois tem consultorias que são individuais para cada propriedade. Acelerar negócios e estimular o desenvolvimento profissional e pessoal do produtor e sua família. Um dos principais objetivos do projeto é melhorar o resultado financeiro, né, do produtor, com certeza, além do resultado zootécnico para a empresa, né, desenvolver a gestão financeira dos produtores, uma visão de 5S, uma visão de sustentabilidade também, né, que é um dos pilares também desses workshops. Então, é um objetivo conjunto, né, então, com certeza é desenvolver eles profissionalmente também para a vida, né. A propriedade rural, ela é um negócio. E esse já vem no nome do programa, né? Já desde ali, né? Minha propriedade, meu negócio. Então, também esse pertencimento, que é o empreendedorismo rural. É o empreendedorismo lá dentro da propriedade rural, que tem o papel fundamental da família, o papel fundamental da mulher, né? E a gente tem esses pilares que se preocupa com a continuidade do negócio, mas é através de implementar melhores práticas nessa gestão. Muito legal essa iniciativa de privilegiar a escolha de negócios com mulheres ativas nas propriedades e com foco na sucessão familiar, visando a continuidade da produção rural. E você vai ver ainda hoje. Viver no sertão é um grande desafio. Produzir alimento no sertão, mais ainda. É por isso que o trabalho realizado pela Embrapa Semiárido é tão importante para o Nordeste do Brasil. E chegou a hora de um rápido intervalo. Mas não saia daí que o Agronacional volta já. Estamos de volta com o Agronacional. E você vai ver ainda hoje. De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, em 2022, o consumo per capita de ovo foi de 241 unidades. E há quem goste dele frito, mexido ou apenas quente. E agora vamos até a região nordeste do Brasil para conhecer um pouco do trabalho da Embrapa Semiárido, unidade da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Um dos principais desafios da unidade é promover a sustentabilidade dos sistemas de produção agrícola e da pecuária no semiárido, como soluções para os problemas da escassez de água na região. Vamos ver. Mata ou Floresta Branca, em Tupi-Guarani. A caatinga traz um relevo acidentado, com formas moldadas ao longo de milhares de anos em um dos lugares mais quentes e secos do planeta. São cerca de 9 meses do ano sem cair uma gota de água e um período chuvoso irregular, que às vezes nem alcança os 300 milímetros de chuva ao ano. Tem ano que nem chove. O solo, em sua maioria, é raso e pedregoso, o que dificulta a retenção de água. Na paisagem predominam arbustos retorcidos e cactos espinhosos que se tornaram símbolos deste lugar do Brasil, como o xique-xique e o mandacaru. A caatinga é um bioma único no mundo e exclusivo do Brasil, já que possui uma diversidade de vegetação e animais muito maior quando comparada a outras regiões semiáridas do globo. Responde por cerca de 11% do território nacional e 70% do Nordeste brasileiro. Olhando o velho São Francisco correndo aqui ao fundo, com toda a sua majestade, um rio que tem quase 3.000 quilômetros de extensão, banha mais de 500 municípios, 5 estados brasileiros, dentre eles Bahia, Pernambuco e Sergipe. A gente até esquece um pouco que o grande problema do Nordeste é a água.
não só aquela que não cai do céu nas chuvas que são tão escassas e quando vem em períodos tão curtos, mas também a falta de armazenamento dessa água nas condições que se vive no sertão brasileiro. Viver no sertão é um grande desafio. Produzir alimento no sertão, mais ainda. É por isso que o trabalho realizado pela Embrapa Semiárido é tão importante para o Nordeste do Brasil. A Embrapa Semiárido é uma das unidades da Embrapa. A Embrapa faz esse ano 50 anos de história e nós, como Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Semiárido, fazemos 48 anos. Então, fomos fundados em 1975, uma das primeiras unidades da Embrapa a ser formada, e estamos com a missão de trabalhar o semiárido. Então, com esse propósito de desenvolver o semiárido, trabalhar as atividades econômicas nessa região, aliado às potencialidades dos seus recursos naturais, é que envolve a missão desse centro de pesquisa ao longo desse tempo e continua sendo uma missão desafiadora para nós, para os próximos anos, já que o semiárido tem uma diversidade muito grande de atividades e a gente busca contemplar essas ações e a dinamicidade que envolve o semiárido nas nossas atividades, obviamente agregando parceiros para ajudar nessa grande tarefa que é promover o desenvolvimento nos estados do semiárido. Então, nosso principal desafio é promover essa oferta, poder fazer com que essa água disponível nesses 3 meses em geral do ano, ela consiga ser captada, armazenada e utilizada racionalmente para as atividades agrícolas. Se é um desafio para a agricultura, imagine para a pecuária. Aqui, produzir comida não é uma opção, é o único caminho para garantir produtividade. A pesquisa desenvolvida pela Embrapa busca diversificar as forrageiras à disposição do produtor, com gramíneas que sejam mais resilientes à seca, como o búfio, por exemplo, além de alternativas como a glicídia, leguminosa rica em proteína, e a palma forrageira, que entra com energia e água, ferramentas que podem compor sistemas integrados de produção de comida no semiárido. A palma, ela é importantíssima no semiárido como um todo, e nas bacias leiteiras, então, é de suma importância. O produtor, ele baseia praticamente sua alimentação toda na palma forrageira, por conta da sua alta energia, A palma, ela é rica em energia, rica em água e rica em cálcio. Esses são os 3 atributos principais da palma forrageira e por isso que ela é utilizada no Nordeste como um todo. Extremamente resistente à seca, altamente produtiva, e aí, além de produzir energia, ela produz água para dessedentar os animais. A palma, ela vai ter em torno de 85% a 90% de água na sua composição. Então, no semiárido, isso é muito importante. E aí ela se combina com o teor de proteína da glicídia, que é bastante alto também. Também. A glicídia hoje, ela na forma de silagem com ramos, ela consegue produzir, ela tem um teor de proteína em torno de 18% a 20% de proteína bruta. Isso é muita coisa para uma planta forrageira, Associada com a palma vai ter um teor de energia alto e a proteína da glicídia, então a combinação do arroz e feijão perfeito para os animais. Além da boia, a ciência se esforça para preservar e multiplicar um núcleo de genética diferenciada da raça Sindhi, conhecida pela rusticidade e dupla aptidão, que atende muito bem os produtores do sertão. O Sindhi, tendo essas características de rusticidade, ele é muito desejável aqui para a nossa região, que nós temos aí déficit hídrico pronunciado, períodos longos de seca, Então, o Sindhi, aliado a outras tecnologias, como a gente vai ver também aí a parte toda de disponibilidade de material forrageiro, de forragens ou de pastagem para esse animal, também que sejam ou que apresentem características de adaptação e de resistência às condições adversas, aliando-se esses dois, nós vamos ter aí atender de certa forma aos anseios do produtor. A pluralidade do Nordeste brasileiro também é um grande desafio para a pesquisa. São várias as tonalidades da caatinga, com diferenças de solo, clima, arranjos produtivos, vegetação, tudo isso em um mesmo sertão. Então, a gente tem que trabalhar no conceito de territórios. Dentro da diversidade do semiárido, trabalhar, por exemplo, áreas de altitude. Trabalhar áreas mais próximas do agreste, que é uma região ou uma área que ainda possui uma precipitação pluvial maior. Então, nesse espaço do agreste, ou esse limite entre o sertão e o agreste, a gente tem a exploração de uma bovinocultura leiteira, por exemplo, que é competitiva, onde se estabeleceram várias
empresas fortes no país para o desenvolvimento de produtos lácteos e tem desenvolvido bacias leiteiras em vários estados do Nordeste. Então, Sergipe, Alagoas, Pernambuco tem bacias leiteiras sólidas, né, consolidadas, fortalecidas aí ao longo do tempo e que hoje são base da economia de vários municípios, né, de uma cadeia deles. E partindo disso a gente traz para as regiões, né, de depressão sertaneja, onde a gente tem, né, o mínimo, digamos assim, de oferta de água. Mas, por outro lado, a gente tem elementos que nos permitem hoje adotar estratégias que permitam ao produtor reduzir esse risco de perda de safra, né? Que ele possa dispor não de uma tecnologia isolada, mas conciliar as tecnologias de captação e uso de água de chuva com as estratégias de conservação do solo que permitem, por exemplo, manter a umidade próximo da planta, que permitem utilizar variedades tolerantes a essas condições, que exijam menor quantidade de água para produzir, para crescer, e ao mesmo tempo, né, trabalhar isso conciliando esse conjunto de atividades que pode, ao tempo em que você tem a pecuária conciliando com a agricultura, conciliando com o extrativismo ou com outras formas de aproveitamento, até uma industrialização local ali, permitir que uma atividade possa manter, digamos assim, a propriedade ativa, gerando renda, quando uma outra pode estar mais vulnerável pelas condições climáticas, pelas adversidades que são frequentes para nós. Parabéns à Embrapa pelos 50 anos e à unidade Embrapa Semiárido pelos 48 anos. Sem dúvida, uma das empresas públicas mais eficientes do país, com contribuições fundamentais para o agro brasileiro. E agora chegou aquela hora gostosa em que a gente mostra comida boa aqui no programa. Vamos para a cidade de São Paulo, capital paulista, para falar sobre um dos alimentos preferidos na mesa dos brasileiros, o ovo. Você vai conferir receitas saborosas, como omelete com queijo, tomate e cebola roxa e uma salada de frango com ovo e mix de folhas. Vamos ver ainda o que é o ovo pasteurizado e como ele ajuda na segurança alimentar. Ele está presente no preparo de várias comidas, doces e salgadas. O alimento é rico em minerais, proteínas e vitaminas, sem dizer que faz um bem danado para a saúde. Já sabe de quem eu estou falando? Se pensou em ovo, acertou! Mas qual é a melhor refeição do dia que o ovo combina mais? É isso que nós vamos descobrir agora. Vem comigo! Café da manhã, com todas. De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, em 2022, o consumo per capita de ovo foi de 241 unidades. E há quem goste dele frito, mexido ou apenas quente. O alimento também vai bem com... Eu gosto de comer arroz com ovo. Banana, se às vezes tiver. Em questão de ovo, eu adoro, eu acho gostoso. Eu, na padaria da esquina de casa, sempre pão com ovo para mim é uma delícia. Eu adoro, assim. Por ser um alimento versátil e de fácil preparo, cada um gosta de dar aquele toque de mestre quando o assunto é culinária. Eu ponho um pouquinho de manteiga da terra, né, na frigideira, coloco o ovo em cima e um salzinho já era. Faço ovos mexidos, mas bem cremoso. Na verdade, eu coloco um pouquinho de leite para ele não empelotar. Tá bom. Bom também é conhecer outras maneiras de preparar o ovo e nada melhor do que aprender com quem realmente entende do assunto. Nós estamos num restaurante aqui na capital paulista que oferece várias opções à base de ovo. Nós vamos agora entrar aqui, nesta cozinha industrial para aprender algumas receitas. Só que antes eu vou colocar a minha touca. Já estou aqui com a minha touca, estou entrando aqui nessa cozinha industrial, vou conversar com o Frederico, que vai ensinar pra gente a primeira receita do dia com ovo. Frederico, o que você vai ensinar? Hoje a gente vai fazer uma receita de omelete de frango com mussarela, tomate e cebola roxa. Então vamos lá? Vamos. Então, depois de bater o ovo, né, só larga já em frigideira quente. O sal. Uma pitadinha de sal sempre, né, no ovo antes ao fazer, né, o omelete. E para pegar o primeiro ponto, a gente tampa aqui para chegar no ponto ideal. Aí depois a gente recheia e completa o omelete.
Bom, Frederico, aqui a gente tem várias opções de recheio, né? O que você vai colocar nesse omelete? O omelete preferido é o de frango. Então o que mais sai aqui? Isso, é o que mais sai. Então ele vai frango, né? Ele já está temperado? Sim, o frango ele já está grelhado e temperado. Ele só está resfriado. Mussarela. Tomate. Esses ingredientes é a gosto do cliente, né? Isso, pode montar ou escolher um do nosso cardápio. E a cebola roxa, já curada. Agora que a gente já recheou, volta pro fogo. Então agora ele tá no fogo, vai ficar mais quanto tempo? Ele fica mais ou menos 1-2 minutinhos para o recheio esquentar bem, o queijo derreter. E depois é só fechar e mandar o pedido. Depois que a gente aprendeu a fazer aquele omelete saborosíssimo para o café da manhã, vamos para a nossa segunda receita. E pelo jeito é uma coisa mais light, né? Isso, a gente vai fazer uma salada de frango com ovo. Então vamos lá. Aqui a gente tem já o prato preparado, né, com a salada. Um mix de folhas, né? Mix de folhas verdes, daí um frango grelhado, já grelhado antes, né? Vai um pouco de mussarela. Aquele toque especial. Claro, um queijinho sempre é bom, né? Ovo cozido. E um tomatinho. E agora você vai dar um toque especial? Claro, agora a gente bota o nosso molho especial, que é o molho de mostarda e mel feito em casa, né? Que sempre dá aquele gostinho doce e ao mesmo tempo saboroso da mostarda. E sem dizer que combina com ovo, né? Combina muito. Já deu para perceber que o ovo in natura combina com várias refeições, né? Nós aprendemos aqui a fazer um omelete delicioso, uma salada rica em proteínas. Agora, imagine só, ovo aqui dentro da caixinha. É isso mesmo, é o chamado ovo pasteurizado. Frederico, quantos ovos tem dentro dessa caixinha? Dentro dessa caixa equivale a uns 20 ovos. E o que é exatamente ovo pasteurizado? O ovo pasteurizado basicamente é o ovo aquecido a 60 graus, né, por uns 3 minutos e meio, para matar todos os micro-organismos, né? Basicamente só eleva a segurança alimentar para que cozinhas com grande movimento consigam usar com praticidade e a tranquilidade, né, de não pegar alguma salmonela, que é uma das doenças mais perigosas do ovo, que que tem no contato na casca, né? Um ovo equivale mais ou menos a quantas colheres? A 1 colherada. Bom, depois de aprender várias receitas deliciosas, tanto com ovo in natura como com ovo pasteurizado, eu volto lá para minha pergunta do início desta reportagem. Com qual refeição o ovo combina mais? Para mim, ovo combina com todas as refeições. Eu adoro ovos mexidos no café da manhã, um belo ovo frito no almoço, uma omelete com uma saladinha na janta e um quindim de sobremesa. Belo cardápio, hein? E esse foi o Agro Nacional, um programa que traz as novidades do mundo do campo para todas as telas. Eu te espero aqui na próxima semana com mais notícias sobre o universo do agronegócio. Mas você também pode assistir nosso programa no TV Brasil Play e seguir as redes sociais da TV Brasil. E se quiser entrar em contato, é só apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela e contar pra gente o que você mais gostou no programa de hoje. Qual a matéria que você gostaria de ver aqui no ar? Vem fazer o Agro Nacional junto com a gente? Eu te espero aqui na semana que vem. Tchau!